Shalom, querido, shalom, bom dia. Shabbat, shalom. Chegamos em mais um Shabbat, né? Glória a Deus, aleluia. E hoje a gente tá aqui, né? Mais uma vez, juntos. Vocês vão cansar, enjoar de me ver. Hoje, 31º dia da contagem do Homer. Falta um bocado ainda, né? E a gente tá junto, firme e forte, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. E hoje a gente vai continuar falando sobre a questão artes, né? Sobre essa liberação acerca de movimentos, né? De dança, teatro, músicas, visuais, artes, quadros, pinturas, cores, né? Tantas coisas que se enquadram aí. Mas eu quero hoje fundamentar um pouquinho, queridos, acerca do profético. Por quê? Porque profético é a palavra da vez, né? De tempos em tempos o Senhor sopra um som e esse som é de alinhamento, né? A gente tem visto no decorrer da história o Senhor alinhando a igreja, o Senhor preparando a igreja. E a gente vê, assim, o surto no bom sentido de muitos irmãos, porque agora tudo é profético. E daí fica parecendo, queridos, que aquilo que existia antes não era profético, né? Fica parecendo que a gente é a bola da vez e que o que aconteceu antes, né? Então, tipo assim, a dança que aconteceu antes, o teatro que aconteceu antes, os evangelismos visuais que aconteceram antes, as pinturas, tudo que aconteceu antes não tinha valor, porque agora a gente é o povo do profético. E a gente precisa, queridos, na verdade, ter cuidado e ter equilíbrio. Meu apóstolo fala algo que eu gosto bastante, que é Deus está no centro. Né? Se a gente for pesquisar Bíblia, a gente vai ver em muitos textos Deus falando em volta, ou vai, é o Senhor falando assim, vamos centralizar. Eu estou no centro de todas as coisas. E a gente quer andar com Deus, mas a gente quer andar nos extremos, né? Ou no extremo da religiosidade, da carnalidade, ou no extremo da espiritualidade, ou da espiritualização. E Deus está chamando a gente para o equilíbrio, né? Chamando a gente para ter uma vida constante, contínua, para que nós vivamos um evangelho prático. O evangelho que a gente vive, queridos, não pode ser um evangelho muito bonito, muito teórico. E daí, quando eu olho para isso, como colocar isso na minha vida diária? Não tem como, é só teoria. Esse evangelho não serve, ele não muda, ele não transforma. Independente de ser um evangelho tradicional ou ser um evangelho profético, ele tem que ser algo prático, didático, funcional, que atua no nosso dia a dia, que me leva à liberdade de vida, que me leva à transformação, que me leva a ter um ministério ativado, funcional, que me leva a edificar e a construir outras vidas, né? Esse é o evangelho do Senhor. Vamos lá, vamos olhar para a palavra, né? Atos. Vamos colocar a igreja, o nascimento da igreja, né? Atos, eles tinham tudo em comum. O que eles faziam? Eles comiam juntos, eles partilhavam juntos, eles dividiam o que tinham e daí eles se juntavam nas festas para a celebração, porque esse era o formato do início, né? Assim que tudo, foi dessa forma que tudo começou. Mas daí, se você for ver, né, no decorrer da igreja, depois de Atos ali, a igreja começou com uma manifestação poderosa de poder em Pentecoste, em Shavuot. E depois a gente vai vendo alguns milagres, né? É que a gente foca no milagre, mas a gente não foca que aquela história teve anos, né? Anos e anos e anos. O decorrer de Atos e os textos bíblicos que vêm, as cartas, né? As cartas de Paulo, de João e tudo mais ali, foram anos, queridos, foi uma vida. Mas a gente foca o quê? Não porque fulano ressuscitou,
não porque Beltrano era aleijado e levantou, não porque a sombra de Pedro curou. Então tem que acontecer isso, queridos. Se a gente for pegar os milagres, eu até te chamo para isso. Eu não fiz esse cálculo não, mas eu te chamo para isso, porque a gente precisa centralizar. Se a gente for pegar, estudar, né, a quantidade de anos que aconteceu entre uma coisa e outra, e a quantidade de milagres que teve, a gente vai ver que a vida deles era bem semelhante à nossa, né? Era uma vida diária, contínua, tinha luta, tinha choro, tinha alegria, tinha comunhão, tinha briga, né? Tinha problema para ser resolvido. E era uma vida normal, mas uma vida normal que expressava, né, que manifestava a vida do Senhor. Então hoje, né, dentro dessa onda do profético aí, que tudo é profético, a gente pensa que a igreja tem que andar de poder em poder, de mover em mover, e daí a gente vê pessoas comparando, ai, porque na igreja do fulano tem muita profecia, tem muita revelação, tem muito não sei o quê, tem dará, e é uma igreja dinâmica, e aqui na igreja não tem, porque a igreja dele é melhor, queridos. Às vezes a igreja que está ali só com a palavra, ela é uma igreja muito mais sustentável do que uma igreja com grandes moveres. Porque daí eu volto a dizer, eu não estou criticando os moveres, tá? Eu gosto dos moveres. Eu estou dizendo que nós precisamos ser funcionais. Vamos lá. Eu quero que você pare para analisar os cristãos que você conhece. Como é que tá? Se você for fazer um percentual, dentro desse percentual, tem mais gente que vai na igreja ou mais gente que funciona dentro da igreja? Porque a gente conhece um monte de gente, inclusive muitos que até funcionam, mas têm uma vida totalmente bagunçada por fora. Então nós precisamos olhar isso, queridos, não para julgar a igreja, porque esse papel o Senhor vai cumprir, né? Mas nós precisamos fazer isso para nós sermos uma voz de conserto, de alinhamento, para nós sermos modelo. Lembra que eu falei? Sermos modelo para os fiéis e derramarmos para todo mundo, né? No que depender de vós. Então, bom, essa palavra profética. A palavra profética, ela está ligada ao profeta. E tem tipos de profeta, né? Tem o profeta de ofício, que é a área que eu atuo, que é o profeta dos 5 ministérios estabelecidos por Jesus. E daí isso aqui entra uma crise, né? Porque tem pessoas que falam assim, mas isso era só para aquele tempo, os apóstolos e os profetas eram só para aquele tempo. Tá, se era só para aquele tempo, por que Jesus disse que eles, o fundamento profético, os apóstolos e os profetas eram o fundamento da igreja? Porque tudo começou lá. Queridos, eu não creio assim. Porque quando nós vamos estudar, a gente vai ver que não teve só os 12 apóstolos, eu não quero entrar nisso. Mas o que acontece? Lembra que eu falei das ondas sonoras? São vozes que o diabo lança no meio da igreja, ou que pessoas carnais lançam no meio da igreja. E daí tem aquele monte de ingênuo que come tudo que vem e não vai estudar, não vai olhar o que a Bíblia realmente diz, né? Como que a Bíblia está proposta e daí pega aquilo e sai propagando, né? Como eco. Sabe o que é eco? São paredes vazias que transmite um som que começou lá atrás. E muitas vezes nós somos isso, paredes vazias. Não tem vida, não tem comunhão, não tem conhecimento. O nosso conhecimento está respaldado no conhecimento do outro, né? E daí a gente só transmite. E quando a Bíblia tá, ei... Então tá, tem o profeta de ofício e tem o profeta que não é o profeta de ofício, que é um profeta de dom. Que daí ele vai ter o dom de profecia, o dom de visão, o dom de revelação. O profeta de ofício tem que ter o dom de visão, de revelação, de palavra profética? Não necessariamente. Mas eu não vou entrar nisso aqui, porque não é o foco dessa palavra, dessa ministração. Mas a palavra profético vem dos profetas, ok? Como a igreja não tem muito entendimento acerca da diferença do ofício profético, né? Ofício do profeta. E os dons proféticos, ofício, alguns são liberados e atuam nessa área. O dom
todos que pedem podem receber. Como a igreja não tem muito esse entendimento, então vira uma salada de fruta, né? E daí só entende-se que é profeta se tiver revelação, se tiver o eis que te digo. Inclusive a igreja tem até muita dificuldade, porque às vezes Deus está falando, mas como não teve o eis que te digo antes, no início, então a igreja não entende que aquela palavra é de Deus. O homem falou, a palavra é até boa. Não, queridos. A palavra ela é viva e eficaz, né? Ela vem do Senhor. Tá. Então o profético é isso. Mas vamos colocar o profético, a palavra profética está ligada ao profeta. O que é o profeta, queridos? Eu vou colocar num termo bem basicão assim, tá? O profeta é uma antena. O dom profético, de profecia e tal, o dom não daí a pessoa, também é uma antena. E ele vai captar o que está acontecendo no mundo espiritual. Né? Ele tem uma sensibilidade para captar o que está acontecendo no mundo espiritual. E daí, de acordo com aquilo que ele capta, ele atua. Qual o problema disso? Se eu estiver com uma vida alinhada, e quando eu falo alinhada, queridos, eu não estou falando de uma vida 100% certa. Porque todos nós, só vamos ter essa vida 100% certa na eternidade. Aqui é de glória em glória. Aqui é lutando contra o pecado, lutando contra o diabo, lutando contra a carne, lutando contra pensamentos, lutando contra sentimentos. Mas o que eu estou dizendo de uma vida alinhada? É de alguém que está caminhando, que está funcionando, que tem frutos, que tem temor à palavra, que tem uma vida de obediência, que tem uma disposição ao conserto quando detecta algo errado em si. Ele vai consertar. Uma vida do dia a dia cristã. Com falhas, com consertos, mas uma vida digna. Com frutos disso. Então, quando ele tem essa vida alinhada à palavra, porque não tem como eu me alinhar a Cristo, queridos, presta atenção. Jesus é o caminho. Ok, Jesus é o caminho. Mas não é Jesus não é qualquer caminho. E Jesus também é o único caminho que nos conduz a Deus, mas ele não é o único caminho que existe. Entende? Então tem muitas pessoas que elas começam em Jesus, e daí, de Jesus, ela tá aqui no caminho, que é Cristo. Mas daí ela recebe a parabólica, a antena. Ela recebe uma informação. E essa informação, ela entende que é de Deus. Mas ela não passou pela palavra, ela não passou pelos anciãos. Queridos, são princípios. O que são os anciões? Pessoas maduras na fé que vão julgar aquilo para saber se aquilo veio do Senhor ou não, através da palavra. Então, daí o que acontece? Ela tá aqui, né, no caminho, bonitinha. Daí ela recebe algo, daí ela já desvia. Ela cria um atalho, ela cria uma estradinha, mas ela continua no caminho. Mas aquele caminho já não é mais Cristo. Então, Jesus, ele é o caminho, mas esse caminho, ele tem uma pavimentação, vamos colocar assim. E qual é a pavimentação? Vamos lá. Bíblia, queridos. Qual seria? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu quero que você pense numa estrada aí. Pense na estrada. Na estrada, numa estrada boa para você andar, porque Jesus é uma estrada boa, queridos. Jesus não é um trilhozinho no meio do mato, não. Jesus é uma estrada boa. Numa estrada boa, não tem as luzinhas que é para sinalizar que ali você continua no caminho? Então, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, eu tô aqui, né?
no caminho. E a palavra é as luzezinhas, não sei o diminutivo de luz, não me lembro. Devo ter faltado na aula. É a iluminação que tem na beira do caminho. Lâmpada para os meus pés. Então, quer dizer, meus pés têm que estar com lâmpadas. Por quê, queridos? É o farol do carro. Eu quero que você se imagine agora como um carro. Então, você é o carro e tem o farol. Mas o farol tem um alcance curto. A estrada é longa, mas o farol ele tem um alcance curto. Se o carro parar, o alcance dele é só aquele ali. Ele não enxerga lá longe. Então, para o carro enxergar novos lugares, novos ambientes e novas luzes e uma nova estrada, não no sentido de uma ramificação, mas novas paisagens, novidade de vida ali, o carro tem que estar em movimento, né? Então, a palavra é luz, lâmpada para os pés, lâmpada para que eu vá caminhando em movimento e não ande no escuro. Mas a palavra também é luz para o meu caminho. Então tem o caminho. Jesus Cristo é o caminho. E a palavra é luz, que me mantém no caminho. Quando eu ando fora da palavra, eu ando em trevas. Então o profético, ele vem de coisas que são captadas no mundo espiritual. Colossenses, queridos, deixa eu ver se eu marquei aqui. É porque eu tô com Eclesiastes aberto. Colossenses 1, deixa eu achar aqui. 1,16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra. Nele, Cristo, foram criados todas as coisas, que há no céu e na terra. Visíveis, aquilo que é visível aos nossos olhos, e aquilo que é invisível. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado nele, em Cristo e para ele. Daí você pode me dizer assim, então tá querendo dizer que os principados e as potestades e os tronos foram criados em Cristo? Sim, queridos. Porque não foi criado tudo aqui do jeito que está. Foi criado tudo perfeito, sem contaminação. Satanás não era Satanás. Os tronos não eram tronos malditos. Os principados eram príncipes espirituais. Tudo foi criado em Cristo. Só que daí, Satanás queria um lugar. Satanás queria se assentar um trono que estava ao lado de Deus. Satanás queria o lugar de Cristo. Então, o que acontece hoje? Satanás, ele quer criar um reino paralelo com os mesmos fundamentos do reino de Cristo, mas daí agora não criado em Cristo, criado nele. Porque a questão de Satanás, queridos, não é você e eu. Ele vem para cima de nós porque nós somos o corpo de Cristo, nós representamos Cristo nessa terra. Não é porque a gente é top, não, queridos. Ai, Satanás me perturba muito porque eu sou muito santo, porque eu oro muito, porque eu jejuo muito. Queridos, para de se achar. É tudo sobre Jesus. Não tem nada a ver com a gente. Nós somos o corpo de Cristo nessa terra. Satanás quer ferir a Cristo porque ele quer o trono de Cristo. Então, quem representa Cristo nessa terra? Quem é o corpo de Cristo nessa terra? Nós. Então, a gente vai levar tiro, a gente vai ser bombardeado. Por isso, por causa de Cristo. Voltando ao profético. Daí, o que acontece? Existe essa guerra nas regiões celestiais. Então, quando eu estou com a minha vida alinhada, vivendo a palavra, então eu vou captar as questões do mundo espiritual que foi criada em Cristo, que foi fundamentada em Cristo, e vou trazer à existência. Ah, mas isso é muita petulância. Não, queridos, nós somos semelhantes ao Senhor. Quando o Pai fala assim, vamos criar o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, o Senhor está dizendo assim, numa proporção menor, porque a gente é menor, eles vão fazer as obras que nós fizemos. Eles são a nossa imagem e a nossa semelhança.
Então, é captado, vamos lá. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo, isso tem muitos anos, tá? Não é de agora, não. Eu tive um sonho com uma batalha espiritual. E agora, assim, eu não vou lembrar detalhes, queridos, porque isso tem muitos anos. Muitos anos mesmo. E daí eu compartilhei com a intercessão na época, fazia parte da equipe de libertação da igreja. E eu compartilhei, e um irmão, se eu não me engano foi o pastor José Eduardo, na época não era pastor ainda. Ele falou assim, isso é de Deus, Deus te trouxe uma revelação, vamos fazer um teatro acerca disso? E nós escrevemos o sonho, e em cima daquilo que o Senhor havia mostrado, nós fizemos um teatro. Queridos, inicialmente, a nossa ideia inicial para aquele tempo era um teatro, a gente está falando de artes, ok? Era um teatro para a igreja, porque a igreja tinha muita resistência acerca da batalha espiritual, e a gente queria mostrar para a igreja, queria em Deus mostrar para a igreja o que acontecia nas dimensões espirituais, a batalha espiritual. E assim, queridos, quando a gente começou a projetar aquele teatro, tudo foi se abrindo. Só para vocês terem uma ideia, uma coisa louca que aconteceu, um dia eu estava indo na casa de uma discípula, a gente estava preparando o teatro, e eu estava indo a pé, e eu passei na rua, e eu olhei uma casa, um jardim, e dentro desse jardim, na decoração do jardim, tinha um canhão de guerra grande, sabe? Não grandão, mas grande. E a gente ia montar uma trincheira no altar. E a hora que eu vi aquele canhão, eu falei, meu Deus, esse canhão vai dar certinho pro teatro. E eu bati na porta da mulher e falei pra ela, falei assim, olha, eu sou da Igreja Presbiteriana Renovada, e a gente tá fazendo um teatro, tal. A senhora me empresta esse canhão? Queridos, vamos lá, não é normal isso, né? E a mulher emprestou. Não, pode vir buscar. E ela ainda foi pro teatro ainda. Então, assim, Deus estava naquilo de uma forma tremenda, porque as portas foram se abrindo. E o negócio que a gente achou que era só um negócio para a igreja, queridos, no dia desse teatro veio gente de outras cidades, a igreja lotou, sabe? Eu quero que você entenda, não tinha nada a ver comigo. Eu só fui a parabólica que captei algo que Deus estava falando. Depois esse teatro foi reproduzido em outras igrejas, eu treinei outras igrejas para fazer o teatro. Emprestamos aquilo que a gente tinha confeccionado. Foi muito top. E naquele dia houve um despertar da igreja para a batalha espiritual. Então o profético é isso. Então o profético vai captar coisas e ele vai trazer. E daí, queridos, não é novidade. E é isso que eu quero deixar marcado aqui. Hoje o Senhor está trazendo as coisas de uma forma mais clara. Nós estamos entendendo esse ambiente profético e nem todo mundo está entendendo, porque uma galera aí está pegando esse ambiente profético e tornando ele místico e trazendo separação na igreja, queridos. Porque daí os irmãos que não são do profético, porque eu sou do profético, eles vão parar de meninice. A gente não pode amputar o corpo de Cristo. Nós somos um corpo. Um corpo. Com funções diferentes. Tem o dedo, tem a mão, tem o braço, tem os órgãos internos que ninguém vê, tem órgãos importantes dentro, mas tem órgãos que a gente nem conhece. Outro é dente, outro é boca, outro é dedo, pé, mas tudo é importantíssimo para o corpo. Nós não podemos amputar o corpo de Cristo, porque a gente é a galera do profético. Eles vão parar com isso em nome de Jesus. E daí tem um povo entrando no misticismo, porque o profético, porque não sei o quê, porque o anjo, porque... Queridos, o profético sempre existiu. Olha aqui o que diz em Eclesiastes. Eclesiastes 1:9. O que foi, isso é o que há de ser. O que foi, é o que vai ser. E o que se fez, se fará de novo. De modo que nada há novo debaixo do sol. Queridos, tudo isso aqui já existia. O Senhor só está trazendo mais clareza, liberando novas armas. Para quê? Para nós servirmos a igreja, queridos. Para nós servirmos aos irmãos. É só para isso. Para servir com mais exatidão.
Porque no começo, lá atrás, era uma outra visão. O Senhor tem limpado a visão da igreja, de geração em geração. É só isso. E o Senhor nos colocou nesse tempo, queridos, é só isso. Não tem nada novo. Esse ambiente profético já existia. Queridos, quantas profecias no passado, ambiente profético. Quantos teatro eu acabei de falar, queridos, esse teatro eu acho que tem uns, vou colocar pouco, tá? Mas uns 20 anos. Já existia, o profético não existia. A palavra profética não existia, mas já existia. Mas o Senhor agora está trazendo clareza, o Senhor está trazendo ensino, o Senhor está trazendo um novo nível de vigilância. Olha, tomem cuidado, os parabólica, os antenas digitais, tomem cuidado, porque se vocês não estiverem no caminho, e esse caminho não estiver iluminado por lâmpadas, por luzes, que é a minha palavra, você pode estar recebendo informações de alguém que quer ser semelhante a Jesus. E está liberando sobre a igreja fundamentos, ensinamentos que não são Cristo. Entenda isso. Queridos, a gente tem que parar de se mover por emoção. A nossa alma é um trem difícil. A gente tem que se mover pelo que a palavra diz. Então tá, isso aqui é bíblico? Eu falei esses dias da águia, né? Ai, porque a águia é profética. Não, o que a Bíblia fala, que a liberação profética sobre a águia, ela, asas abertas. Parece detalhe bobo, né? Mas, vamos lá. Você tem filho aí. Daí você está ensinando a sua filha a lavar louça. Ela já é grandinha aí. Tem seus 11, 12 anos. Você está ensinando ela a cuidar da casa. Daí você fala assim, filha, lava a louça, limpa a pia, guarda a louça e tira o lixo e põe para fora. Ok? Ela vai lá, ela lava a louça, ela deixa tudo bagunçado em cima da pia, deixa a pia suja e tira o lixo. Você vai olhar para sua filha e você vai falar que ela obedeceu ou que ela desobedeceu? Ela desobedeceu? Porque não tem meia obediência. Ou é obediente ou é desobediente. E daí você vai chamar atenção. Presta atenção, eu te dei uma voz de comando. Eu falei para você fazer 4 coisas. Você fez 2. Você me desobedeceu? Ah, mas eu não lembrei, barará. Então, você precisa prestar atenção quando eu falo com você. Você precisa estar atento àquilo que eu estou te ensinando. Agora eu quero que você pegue isso aqui e coloque de Deus para nós. São detalhes, mas não existe meia obediência. Ou nós obedecemos, ou nós desobedecemos. Então, queridos, as artes, elas são reais e elas são extremamente poderosas, sabe? Elas ajudam, por exemplo, eu não estou dizendo que está 100% certo, tá? Mas aquela que foi feito como novela, nossa, esqueci, que fala de Josué, Terra Prometida, né? Eu acho que é a Terra Prometida. Teve um tempo que ela estava na Netflix, eu assisti, gente, top, traz uma visão muito legal. Uma série que tá passando aí agora, que eu não lembro o nome, que tem até um monte de figurinha aí de Jesus. Gente, aquela série, eu tô assistindo ela pela 2ª vez. Porque ela traz um Jesus com tanta autoridade, tão leve. Muito legal, muito legal. E quantas pessoas são alcançadas? Entende? Quantas pessoas são alcançadas? Lá, há não sei quantos anos atrás aí, 15 anos atrás aproximadamente, quando lançou aquele filme... Eu sou ótima, né, com o nome. Nossa, eu ajudo vocês, que é uma maravilha. Aquele de Jesus lá, crucificado, que ficou famosíssimo. Aquele filme impactou uma geração, queridos. Quando eu assisti aquele filme, todo mundo falando assim, nossa, as cenas são muito fortes, muito forte, muito forte. Eu me acabei de chorar, porque eu pensei, é muito forte isso aqui.
é muito forte. Mas eu duvido que eles conseguiram reproduzir o que Jesus passou. E aquilo me impactou, aquela cena me impactou, porque não por causa da cena, mas porque eu sabia que tinha sido muito mais doloroso do que aquilo ali. E eu fiquei, na verdade, ainda hoje, mesmo sendo um filme antigo, eu não consigo muito assistir ele, porque mexe comigo aquilo lá. Artes, queridos. Então, as artes, elas são totalmente válidas. E daí agora, né, colocando as artes e o profético. O que precisa ter é pessoas maduras para julgar e pessoas maduras para receber o julgamento. Queridos, ontem mesmo eu tive um sonho, de anteontem para ontem, e eu mandei esse sonho para a pessoa. E a pessoa me respondeu, glória a Deus, eu vou orar acerca disso. Orar por quê, queridos? Para testificar, para ter confirmação de que o sonho é de Deus. E se o sonho não for de Deus? Amém. Entende, queridos? Amém. Eu não vou me sentir ofendida. Porque o confronto espiritual não é contra a minha pessoa. Todos nós, e agora eu quero pegar, eu falei de alinhado, né? Mesmo uma pessoa extremamente alinhada, ela pode entrar numa frequência errada. Por quê, queridos? Porque a nossa essência é contaminada. E daí, quando eu sou maduro, eu falo, opa, isso aqui deu ruim, hein? Jesus, me ajuda aqui. Eu não entro em crise. Eu entro em Cristo e falo, Senhor, ó, alguma coisa deu errado aqui, né? Eu captei alguma frequência errada aqui. Se eu liberei essa palavra, então eu vou consertar. Ó, queridos, essa palavra não... Eu estava orando aqui, o Senhor disse que não foi Ele, não. Entende? Nós só precisamos estar centrados em Cristo, porque é tudo sobre Ele. Então as artes são top. São muito legais. São os desenhos de Deus para a Terra. São os manifestar na Terra aquilo que estão nas dimensões espirituais. São proféticas? São, mas as do passado também são. A única coisa que eu preciso saber, eu estou no caminho? Legal. Esse caminho é Cristo? Então, se o caminho é Cristo, os meus pés estão calçados com lâmpadas e tem luz no caminho. A luz é a palavra. É a palavra. Então, eu preciso voltar a este temor. Eu preciso voltar a essa busca, a esta entrega. Sabe, queridos? Para um pouco de ouvir tantas pregações. Vá para a palavra. Pegue aquilo que você ouve, que nem o pessoal que está acompanhando o Homer aqui. Busque a palavra. Se você ouviu algo, que eu falei algo e trouxe em você uma interrogação, vá para o Senhor. Senhor, o que ela está dizendo ali é real. Fala comigo, me mostra na palavra. Querido, você quer ver uma alegria que eu fico? Eu fico felicíssima quando eu falo algo e de repente alguém se levanta trazendo a Bíblia para aquilo que eu falei. Eu falo, uau, top. Isso aqui estava extremamente respaldado e eu nem tinha todo esse entendimento. Porque aquele que recebe a informação, queridos, ele não tem a plenitude do desenho. Entenda isso. Porque não é sobre nós. Não é sobre nós, pessoa. É sobre o corpo de Cristo na terra. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre Ele. Vamos voltar lá em Colossenses. Porque nele foram criados todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele, versículo 17, é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem nele. Ele é o centro. Ele é o foco. Vamos criar um teatro aqui para o evangelismo. Ok, legal. A arma, a ferramenta é para o evangelismo, mas tem que ser acerca de Cristo.
Cristo é o centro. Vamos criar aqui algo para trazer uma verdade espiritual, legal. Vamos fazer uma dança profética. O que é uma dança profética, queridos? Não é uma dança com movimento, com não sei o que, não sei o que. Não. É uma dança que recebeu uma informação do céu e está liberando para a terra. Vamos fazer um quadro profético. O que é um quadro profético? É algo, pode ser algo da palavra. Queridos, eu me lembro, há muitos anos atrás, agora eu não vou lembrar qual o texto. Isso tem muitos anos. De uma pessoa que tirou uma foto da Bíblia. Estou tentando lembrar o texto, mas eu não vou lembrar. Isso é muito antigo. Ela tirou uma foto da Bíblia e quando ela revelou a foto, revelou, queridos, ó. Quando ela revelou a foto, aquele texto falava sobre o tempo do fim. E quando ela revelou, não era a Bíblia. A revelação havia saído os desenhos, as figuras do que aconteceria nos tempos do fim. Queridos, tremendo. Então aquela foto captou algo. Eu já vi muitas fotos que captaram momentos espirituais. E daí aqui, não foto que tirou, que nem eu falei da mídia, né, na semana passada, que tirou do irmão chorando para promover a igreja. Não, não isso. Mas uma foto que foi tirada Por exemplo, um dia nós estávamos num evento na igreja, a gente fez um evento fechado e tal. E aquele evento tava o céu na terra, queridos. E daí uma pessoa, num determinado momento lá, começou a tirar fotos do mover, não de pessoas no mover, mas no geral. Queridos, foi algo tremendo. Teve uma foto que tinha uma irmã orando por uma pessoa e dava para ver o certinho, o desenhar de um anjo atrás daquela pessoa. Teve isso tudo no mesmo evento, tá? Esse evento eu estava. Não foi foto de internet nem nada. Na época foi quando lançou aquelas câmerazinhas digitais, eu acho que era o nome, né? Que tinha um visorzinho que a gente via as fotos. E foi um impacto aquilo. Teve uma outra foto que a irmã estava com a mão no peito da pessoa orando. E daí a foto ficou assim, a pessoa certinha, mas o braço da irmã, uma labareda de fogo. Teve uma outra foto que todo o ambiente, porque tinha sido feito um momento ali, onde a iluminação tinha sido apagada e tava velas acesas, justamente falando sobre essa iluminação. E tinha muita vela no ambiente. E talvez você vai ficar chocado porque você viu um estudo, porque a vela, queridos, volta pro centro. A foto normal, mas as chamas da vela enorme assim, aquele fogo subindo assim. Coisas tremendas. Momentos que foram captados no momento, momentos naturais que trouxeram a atmosfera espiritual. Então isso é arte. Agora sim, a tarefa de casa, né? Porque a gente já vai encerrar aqui. Você está no profético? Legal. Agora analise. Que tipo de informação você está recebendo? As informações que você está recebendo está respaldada na palavra? E aqui, queridos, a gente precisa começar a tomar um cuidado. Porque dentro dessas liberações acontece muito através de sonho, né? Recebeu o sonho, nasceu a dança, nasceu o teatro, nasceu o evangelismo criativo, nasceu várias coisas através de um sonho. E daí e eu tô falando isso porque eu já falei isso, né? Mas o Senhor nesses dias tem me trago um alerta. A gente pega para separar o sonho é de Deus ou foi um sonho natural. Tem que ter alguns elementos proféticos no sonho, né? E não vou nem entrar nos elementos, mas eu quero dizer que a gente precisa olhar não para o elemento, mas olhar para a palavra mesmo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Satanás pode até mesmo aparecer de anjo de luz para confundir os santos, os salvos. Então, pode ser que existam elementos proféticos em um sonho, mas esse sonho não foi uma liberação do céu de Deus, foi uma liberação do céu trevas, daquele que quer ser semelhante a Cristo. E daí a gente entra nos negócios errados aí. Então vigiem,
Passe pelo crivo da palavra. Passe pelo crivo dos maduros. Antes de você receber uma informação espiritual, e essa informação espiritual tá aí para ser transformada em arte, para impactar pessoas. Glória a Deus, isso é tremendo. Isso é o céu desenhando para a terra, para que haja um entendimento melhor, uma compreensão melhor. Isso é top, queridos. Mas antes de fazer, leve para maduros, pessoas fundamentadas na palavra, ouça conselhos, sabe? E depois disso se mova. Se mova. Se mova em Deus, com centralidade, com equilíbrio, com temor. E, acima de tudo, andando no caminho e sabendo que esse caminho tem uma iluminação. É os pés em movimentos e as lâmpadas que é a palavra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. A gente volta amanhã para mais um dia da contagem do homem. Tenha um Shabat de descanso, queridos. Seja renovado, seja realinhado, reposicionado. Receba tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida, para começar uma nova semana cheio de Deus, derramando do Senhor por onde você passar. A gente se vê amanhã, em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.